E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa terceira aula. Começamos a nossa primeira aula falando sobre o nosso distanciamento da palavra, por que estamos tão longe culturalmente, o nosso contexto, a nossa cosmovisão. A nossa segunda aula foi para a gente entender um pouco mais sobre inspiração bíblica, o que isso quer dizer, o que quer dizer a inerrância bíblica. Espero que você tenha meditado no que isso quer dizer para a tua vida, porque isso vai determinar a direção que você vai tomar na sua interpretação bíblica. Hoje nós vamos agora entrar no texto e falar sobre contexto histórico. É de muita importância. Primeiro que eu queria já alinhar a expectativa da aula de hoje. É impossível falar de contexto histórico bíblico, porque só a Bíblia ela tem tanta história, contexto histórico por trás, que não teria como falar em uma vida, eu acho, né? Você tem ali 2000 anos de contexto histórico e cada personagem tem o seu contexto histórico. Então você tem ali os egípcios logo no começo, você tem ainda um período mais antigo de contexto histórico, depois você tem o período dos egípcios, depois você tem o período dos cananeus, e depois você tem os babilônicos, assírios, sírios, você tem depois o período helenístico, que vai dar dos romanos, e assim vai. E só isso aí são períodos grandes que vão determinar um contexto histórico por trás disso. Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver como a gente pode ler o texto e ter alguns sinos na nossa cabeça, sinos temáticos de quando ler alguns temas, falar, opa, preciso parar e pesquisar sobre isso, porque isso pode ser que tenha significados que não tenha para mim hoje no meu contexto. Vou explicar melhor durante a nossa aula que a gente tiver hoje. A primeira tarefa mais importante, que eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, que é a tarefa de um bom intérprete, é ouvir o que foi dito lá e então ouvir a mesma palavra no aqui e agora. Esses dois movimentos são fundamentais para você fazer uma boa interpretação bíblica. Você tem que pegar a DeLorean do De Volta para o Futuro, entrar e sempre que você for ler a Bíblia, você tem que fazer esse exercício de ouvir como se fosse o primeiro leitor, como se tivesse pegado o papiro na tua mão e fosse o primeiro leitor. Se for a carta aos Romanos, você tem que ser como se fosse a igreja de Roma, lendo pela primeira vez a carta que chegou fresquinha do apóstolo Paulo. Se você estiver lendo o Evangelho de Mateus, você tem que ler como se você estivesse ali no final da década de 50 e fosse da comunidade ali que Mateus estava escrevendo sobre o Evangelho, e tem que ter esse ouvido do primeiro século de um judeu convertido e que estava ouvindo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Se você estiver lendo Apocalipse, a mesma coisa. Alguém do final do primeiro século que está lendo essa carta da revelação, sendo oprimido pelo império, sendo perseguido e que agora tem uma carta de esperança. Esse é o primeiro exercício, você viajar no tempo e entender como o primeiro ouvinte entendeu aquele escrito. E aí, quando você entender como ele entendeu, você traz esse significado, essas mesmas palavras para o aqui e agora. Você traduz o significado e não você traduz as palavras sem o significado. Isso é uma boa interpretação. Para você fazer essa viagem e para você entender o que o primeiro público entendeu de um escrito bíblico, você tem duas tarefas: entender o contexto histórico que foi escrito e entender o texto, né? A literatura. A literatura bíblica tem duas dimensões. Uma intencionalidade histórica, em que o autor supõe certa informação compartilhada com seus leitores originais, e uma intencionalidade literária, em que ele codifica uma mensagem no seu texto. O que isso quer dizer? O autor bíblico, quando quis se comunicar para o seu primeiro público, ele tinha
todo um código invisível, cultural, na sua cosmovisão, no seu contexto cultural, que hoje a gente perdeu e que a gente não enxerga mais e a gente às vezes não entende o que está acontecendo, né? Isso é o que a hermenêutica faz, é o que a hermenêutica vai ler e tentar entender o que está acontecendo ali. Tem um material bônus que eu vou colocar, que é um material que eu tenho com o biblista Vitor Fontana, que ele explica um pouco melhor sobre esse código invisível cultural que está por trás de todo o contexto histórico que a hermenêutica vai buscar entender melhor quando a gente conversa um com o outro. Eu não sei se eu já usei esse exemplo, mas é como se eu falasse numa carta que eu tentei ir numa reunião às 14h em São Paulo, mas por ser uma cidade igual São Paulo, quando eu entrei no carro, mesmo saindo 1 hora antes, eu cheguei 2 horas depois. Bom, se alguém lê agora, sabe que São Paulo tem muito trânsito. Isso já está implícito no contexto que a gente vive. Mas, de repente, alguém que vai ler esse texto que eu estou escrevendo daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, não sabe nem que existiu a cidade de São Paulo, que muito menos a gente usava carro e que esse trânsito, que a cidade era um caos no trânsito. Então, esse código a gente só descobre estudando o contexto histórico. O outro código é o da escrita, é a língua que a gente usou, é a linguagem que a gente usou. Na aula de hoje a gente vai ficar com o contexto histórico, na próxima aula a gente vai falar sobre a literatura, entendeu? Então agora a gente vai deixar a literatura um pouco de lado e vamos falar sobre contexto histórico. A linha que nós vamos adotar é o histórico-cultural e não o histórico-crítico. Existe uma diferença entre os dois. A exegese histórico-cultural difere do estudo histórico-crítico no sentido de que ela aplica dados do pano de fundo a uma passagem para melhor compreender seu significado, mas ela não usa isso para determinar a autenticidade ou a ampliação editorial do texto. Na prática, são dois pesos diferentes. Como nós consideramos o texto sagrado, nós usamos o contexto histórico para apoiar e entender melhor o texto sagrado, mas não para comparar e às vezes ter o contexto histórico que determina o significado do texto ou até amplia ou até critica o texto. Por que eu estou falando isso? A briga é muito grande e longa. Mas a ferramenta que se usa para entender o contexto histórico é a arqueologia. E muitos teólogos usam a arqueologia para se fazer apologética, defender a sua fé. Agora, tem um grande problema em fazer isso, porque muitos usam a arqueologia para defender a fé, mas às vezes a arqueologia vai mostrar que um período bíblico que está narrando que aconteceu algo, na arqueologia não fala que aconteceu nesse período. E aí você fica com a Bíblia ou fica com a arqueologia? Porque a arqueologia pode ser desmentida depois de 50 anos, achar outra coisa que, não, realmente mostrou algo diferente. E a gente não pode usar uma ferramenta apenas quando ela apoia o que a gente acredita, né? E desprezá-la quando ela não apoia o que a gente acredita. Por isso, o que a gente usa sobre contexto histórico sempre é o que já está consolidado sobre o período e também o que vai apoiar para a gente entender melhor o texto. Então vamos lá para a prática. A ideia aqui é levantar alguns temas do contexto histórico para que você vai tocar um sino na tua cabeça e você vai parar de ler e aí você vai ver se o que o autor está falando é o mesmo código, tem o mesmo significado no que você está pensando e aprendeu na sua vida. Por exemplo, geografia. O movimento de povos e a topografia da Terra podem acrescentar perspectivas fantásticas ao estudo de uma passagem. Sempre que você estiver lendo um texto e tem alguma indicação geográfica, não passa direto. É importante você dar uma parada e dar uma olhada naqueles mapas, nem que seja a priori aqueles mapas no final da Bíblia, né? Geralmente uma Bíblia mais completa tem esses mapas. Mas isso vai determinar muitas coisas que podem dar diretrizes para você. Por exemplo, por que Jesus o tempo todo estava na cidade de Cafarnaum?
porque ali era a base dele da Galileia. Situada no noroeste do Mar da Galileia, ali estavam as grandes estradas que tinham o seu comércio, principalmente a estrada que unia o comércio do Egito com a Mesopotâmia. Então ali era a grande estrada, é como se fosse a Amazon da época, estava ali era o comércio que estava borbulhando e provavelmente ali ele teria todos os seus recursos para poder expandir a sua mensagem e se preparar para qualquer tipo de viagem de última hora. Mas se você estiver lendo, por exemplo, Apocalipse e vai falar sobre as 7 igrejas, é muito importante você ler as 7 cidades dessas 7 igrejas, porque vai dizer muito sobre as igrejas. Um outro exemplo que às vezes um pouquinho do olhar nosso para a geografia pode nos ajudar a entender melhor o texto, é na história de Jonas, né? Geralmente, quando a gente percebe que Jonas está fugindo do chamado de Deus para falar sobre o juízo em Nínive, e aí ele desce até Jope, no porto, e pega um navio para Tarsis, depois que o grande peixe engole ele e vomita ele na praia, a gente pensa geralmente que vomitou ele já em Nínive, né? Porque logo depois o texto fala, e aí ele sai para pregar na cidade de Nínive. Só que quando você olha no mapa geográfico, Jope fica antes da cidade aonde Jonas teve o seu chamado. Então, na verdade, Jonas teve que caminhar de volta até a sua cidade e depois caminhar para Nínive. Dava mais ou menos uns 3 dias de caminhada. Então, é quase como que Jonas teve que voltar à sua origem, recapitular tudo e voltar a fazer o seu chamado. Mas a gente pensa que Nínive tem praia, por exemplo, e aí, de repente, Jonas já foi vomitado na sua missão, né? Você é vomitado para fazer a missão. Não sei se você já ouviu uma pregação assim, e nem tem como ser assim. Ou na discussão de Jesus com a mulher samaritana, ela vai falar sobre o monte, né? Em que monte nós devemos orar? Ali é uma discussão teológica sobre adoração. É nesse monte, Gerizim, ou no monte dos judeus. Você precisa entender geograficamente que monte é esse. Ali tem um templo e também tem outro templo em Jerusalém. Como é que isso ocorreu? Isso é importante você ver essa geografia. E até aquele poço onde Jesus estava tem uma história geográfica interessante. Então, quando você ouvir alguma palavra de alguma cidade, alguma palavra da topografia do texto, tenta parar e dar uma olhada. É um sino para você parar e ver se você está entendendo realmente o que o autor quer dizer, né? Quando Jesus conta a parábola, e numa parábola, quando ele fala o nome de algum lugar, quer dizer que é para você parar. Quando ele fala a parábola que um homem desceu de Jerusalém para Jericó, só aí você tem que entender. Tá descendo, como é que é descer? Que estrada é essa? Essa estrada é mais perigosa? O que ele estava fazendo em Jerusalém? Dá para você entender esses códigos invisíveis da cultura se você pesquisar um pouquinho. 2. Política. Quando se estuda os relatos históricos, como a história de Israel ou a vida de Jesus, é bastante útil conhecer um pouco dos eventos políticos por trás desses relatos. É super interessante você entender qual é a política que está por trás de qualquer movimento, porque às vezes o autor bíblico ou o personagem bíblico está agindo porque ele está sob pressão política. Por exemplo, no Antigo Testamento, Acabe, o rei, seguiu a mesma metodologia de Salomão, esses tratados e acordos políticos com as nações vizinhas pagãs. E aí a monarquia foi substituída por uma ditadura absolutista. E aí, de forma clara, a justiça social que está lá na Torá, nos primeiros anos de Israel, foi suprimida por uma opressão da classe mais alta para com os pobres. Isso é claro quando você vai ler o período ali que Elias vai profetizar sobre as injustiças e por que Deus vai impedir que chova sobre Israel, impedir que tenha uma colheita, porque eles viraram um país idólatra, principalmente sobre Baal, que era o deus da fertilidade, deus de outras nações. Uma outra coisa sobre política que você pode ver é como os judeus viam o rei Herodes na época de Jesus. Ele não era uma pessoa benquista, nem ele e nem Herodes o Grande, o que veio antes dele. Todos eles eram considerados traidores que fizeram acordos com Roma e que, por isso, não seguiram a tradição
guerrilheira dos Macabeus. Mais um exemplo, você tem que entender qual é a jogada política quando Jesus é preso, que ele vai para Herodes, depois ele vai para Pilatos, depois volta para Herodes. Ele fica jogando de lá para cá. Um é governador, outro é rei. Então, o que isso quer dizer? Qual é a jogada política que está por trás aí de um jogar para o outro e um não quer decidir? Por que eles não decidem logo sobre o veredito sobre Jesus? 3. Economia. Toda cultura pode ser definida de algum modo com base em sua situação socioeconômica. Há várias dificuldades, porém, em construir o pano de fundo econômico de qualquer era. Palavras que têm a ver com a economia, é interessante você também parar para pesquisar. É um sino que deve tocar na tua cabeça. Então, se fala de pobreza, é um sino que está tocando para você entender por que as pessoas estão reclamando de impostos de forma demasiada, quais foram os problemas que Israel teve perante Roma, quem são os publicanos na época de Jesus, esses cobradores de impostos, por que são considerados traidores, né? Eles são judeus, por que Roma escolhia um judeu para cobrar impostos? Isso tudo é importante, você entender a economia da época, né? Isso eu estou falando de Novo Testamento. Porque se a gente for para Antigo Testamento, existe uma economia na época de Davi, de Salomão é o auge da economia de Israel, mas existe outra economia quando você tem os patriarcas. Cada época tem a sua economia, cada época tem a sua grande nação que influencia de alguma forma Israel e a narrativa bíblica, e essa forma você vai entender melhor o texto se você entender quem é que manda economicamente. 4. Força militar e guerra. Só no AT, o termo guerra aparece mais de 300 vezes, sendo que boa parte das imagens que representam a ajuda divina, Deus como nosso refúgio, força ou ajuda presente, tem origem em metáforas militares. Eu sei que hoje não está na moda o poder militar, a gente é muito mais pacificador do que antes, pelo menos a nossa área aqui, que eu geralmente dou aula, com quem eu me encontro, mas isso é muito forte no povo de Israel, a parte militar. A gente tem que entender que só na época de Salomão que realmente o povo de Israel foi uma potência militar. No resto, ele trabalhava com forma estratégica, ele trabalhava em cima das montanhas. Eu não sei se você lembra como foi que o gigante Golias desafiava. Ele chegava e os judeus em cima das montanhas se escondiam. E dessa forma, como o exército tinha que subir as montanhas, era como o povo de Israel atacava e conseguia vencer suas guerras. Lógico que várias das suas guerras eles ganhavam através do poder de Deus. Eles só pegaram a tecnologia das carruagens com Salomão. E aí eles pararam com a estratégia das montanhas e começaram a batalhar mais nas planícies. Já no Novo Testamento, é importante você entender como Roma exigia nas suas conquistas, né? Cada nação, quando conquistava outra, tinha o seu nível de exigência. Roma era muito mais sobre poder, impostos e deixava os seus líderes, os líderes locais, governarem. Mas em um acordo único, o povo de Israel, por causa do sabá dele, do sábado, do descanso do Senhor, eles não precisavam se alistar no exército romano. Era o único povo conquistado por Roma que não precisava se alistar. Isso já faz uma grande diferença quando você vai ler os textos bíblicos do Novo Testamento. 5. Costumes religiosos. Costumes religiosos controlavam cada aspecto da vida cotidiana das pessoas. Cada atividade tinha implicações religiosas e a dicotomia atual entre religioso e secular simplesmente não existia. Você entendeu os costumes religiosos não só do povo judeu, mas do povo, por exemplo, gentil, do povo romano ou no Antigo Testamento, dos povos que rodeavam a nação de Israel, é extremamente importante. Primeiro, porque, assim como eu acabei de ler, não tinha essa dicotomia que tem hoje. No domingo eu tenho o meu costume religioso, né? Essa caixinha da religião, a caixinha do secular, a caixinha da área política, né? A gente hoje fala sobre Estado laico e tudo mais. Naquela época não existia isso. A religião estava em todas as áreas e tudo se misturava. Ainda mais quando se fala de Israel, que queria viver um regime teocêntrico por muito tempo.
entender a religião judaica, que é diferente da religião judaica hoje e que é diferente do nosso cristianismo, é importante para você entender os costumes e quando você estiver lendo de forma bíblica. Vou dar um exemplo aqui. Quando você for ler sobre oração no Novo Testamento, é interessante você entender o que eles queriam dizer com oração no primeiro século. Para começar, no primeiro século, quando se falava em oração, os judeus, Jesus, os discípulos, estão falando do costume de orar 3 vezes por dia e são 3 vezes num horário determinado. Essas orações tinham o nome de Shema e você encontra em Deuteronômio 6, 4, 5, 9, 11 de 13 a 21 e Números 15, 37 a 41. Eles sempre oravam de pé, mas às vezes se ajoelhavam ou até mesmo se prostravam em situações solenes. Sempre as orações eram em voz alta e também com mãos erguidas. Você vai ver isso em 1 Timóteo 2,8. Também era comum eles terem o talite, que é um manto que eles cobriam a cabeça para orar. Olha que interessante, Jesus usava isso também, muito provavelmente. E esse manto tinha os tefilins, que eram filactérios ou amuletos também que ajudavam ali na hora da oração. Você pode ver isso em alguns filmes antigos. Mas é interessante que a oração não é que nem hoje, que a gente fecha o olho e faz uma oração, às vezes nem fechar o olho. Tinha todo um ritual, um preparo para orar. E aí Jesus rompe isso chamando Deus de Abba, de paizinho. Isso muda tudo, mas você precisa ter essa dimensão religiosa, esse sino precisa tocar e você precisa entender o contexto cultural quando se fala em qualquer rito de oração, como lavar as mãos, como o sábado. Tudo isso tem toda uma história por trás que quando o narrador está falando, quando o escritor está falando, existem regras invisíveis que o primeiro público está entendendo, mas a gente não está entendendo, a gente nem sequer conhece. Por isso que a gente precisa estudar. Em sexto lugar, as práticas culturais. E aí a gente vai encerrando, mas as práticas culturais eu quero dividir em mais 6 subdivisões. Vamos lá. 1. Conhecer os costumes familiares, como o ritual do casamento ou as práticas educacionais, é muito importante. Nós precisamos entender a cultura da época, principalmente a cultura entre os judeus. Na área do casamento, assegurar a linhagem étnica era algo essencial e até não só cultural, mas religioso. Eles tinham uma bronca, uma raiva dos samaritanos exatamente porque eles não mantiveram isso na invasão assíria que eles tiveram do Reino do Norte. Então eles tinham que manter. Por isso, eles levavam tão a sério que um judeu não podia casar com uma pessoa que não era judia. Então o julgo desigual tem muito mais a ver com a cultura judaica sobre manter a etnia do que com a religião. Isso tem a ver com cultura. Isso você vai ler várias vezes até no Novo Testamento. Mas isso já tem desde os patriarcas. A educação é outra coisa que é importante a gente entender na cultura. Por exemplo, era obrigação da família educar os seus próprios filhos. Era o pai que educava os filhos homens. Então as mulheres não sabiam ler nem escrever. Então os homens educavam seus filhos com a Torá, com o livro sagrado. Você aprendia a ler com a religião e você aprendia a decorar e a imitar. Então era interessante como a forma pedagógica era muita canção e era canção literal. E aí com isso eles iam aprendendo a Torá. Então uma criança no Antigo Testamento, quando chegava aos 7 anos, já sabia a Torá de cor. No período interbíblico, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, nós tivemos a destruição do templo. E antes da construção do novo templo, as sinagogas começaram a ganhar força nas cidades, nos bairros, e aí lá elas começaram a ganhar esse papel de educar as crianças. E aí começaram a ter as escolas fora do âmbito da casa. Então já no Novo Testamento já tinha esse lugar aonde as crianças iam aprender e aí as melhores iam para o templo fazer um teste para ver se elas realmente podiam seguir no caminho religioso ou se elas voltavam para casa e seguiam a profissão do pai. Você lembra alguém que com 12 anos fez esse teste e seguiu isso? 2. Costumes materiais. Casas, vestimentas também podem oferecer informações valiosas.
Isso é importante. Quando você ouvir falar sobre uma casa de um judeu, principalmente no primeiro século, os judeus não se desenvolveram tão bem na parte de engenharia nem arquitetura ali para suas casas. A casa de um judeu tinha mais ou menos 3 metros quadrados, era uma casa pequena. Eles tinham uma candeia por família, porque o óleo era caro também. E a mesa deles era um grande vasilhame virado de cabeça para baixo, onde eles comiam, e durante o dia eles desviravam para contar grãos e faziam as suas comidas de forma coletiva fora da casa. Então tinha um forno do bairro e tudo mais. É importante você entender isso para entender melhor algumas histórias. Por exemplo, como a parábola de Jesus sobre a mulher que veio no meio da noite e colocou fermento na massa de pão. 3. Costumes do cotidiano. Afetam muito mais as passagens das Escrituras do que se possa imaginar. Marcos 7 vai mostrar um costume muito interessante, onde os judeus lavavam as mãos o tempo todo antes de comer, até como um ritual sagrado, mas quando eles iam no mercado e voltavam, eles tomavam um banho. Parece a gente na pandemia do coronavírus, né? Saiu, voltou, tomou banho, porque era um rito sagrado, porque eles tiveram contato com os gentios, com os romanos. Os romanos faziam a sua barba, deixavam a cara lisa, então era fácil você saber que era um gentio, enquanto os judeus não podiam fazer a barba. Todos eles tinham uma barba grande, mas eles precisavam aparar e mostrar um certo cuidado. Isso são detalhes que podem ou não ajudar a gente a entender melhor o texto, mas é interessante quando você fala, por exemplo, de higienização e dependendo do texto, como eu falei de Marcos 7, ele vai te auxiliar a entender melhor o texto de forma mais profunda, onde você vai ter uma dimensão maior do texto. 4. Esportes e recreação formam uma parte importante do tempo de lazer de qualquer povo, e isso não era diferente nos tempos bíblicos. Em 1 Crônicas 12:8, fala que os homens israelitas eram famosos pela sua velocidade. Também, por causa de Sansão, às vezes eram conhecidos pela sua força. Esporte sempre foi uma coisa importante ao longo das histórias dos povos, apesar que a Bíblia não fala de esporte de Israel, já se encontrou na arqueologia vários esportes e jogos de tabuleiro entre os povos israelitas. E vamos lembrar que o Novo Testamento foi escrito quando o povo de Israel estava na conquista de Roma, da Grécia, aonde teve os grandes jogos. Todos os jogos tinham relação com a religião. Os 4 grandes jogos da Grécia tinham a ver com seus deuses. O deus Poseidon tinha os jogos istmicos, Apolo tinha os jogos típicos e Zeus tinha 2 jogos, Meneus e Olímpicos. E na verdade, para hoje só ficou o Olímpicos. Os judeus não participavam dos jogos por 2 motivos. Primeiro, porque os jogos tinham origem nos deuses, como uma adoração religiosa, eles se recusavam. E segundo, porque os jogos eram praticados com os homens nus e os judeus não queriam expor a sua circuncisão, era algo imoral e por isso eles não praticavam os esportes. Mas é importante porque Paulo usa muita figura de esporte nas suas cartas e também o autor de Hebreus, que no começo da igreja era considerado de autoria paulina também usa muito figuras e tipologias de jogos da sua época. Isso pode dizer muito sobre Paulo, né? Porque Paulo não estava muito aí se estava escandalizando ou não. Ele usa muita figura dos jogos para falar sobre a fé, sobre a caminhada, sobre discipulado e outros assuntos. Então, por isso é importante você entender sobre os jogos da época na cultura histórica. 5. Música e arte estão entre as mais nobres atividades humanas, expressando as profundas sensibilidades da alma. É óbvio o motivo de a adoração haver se tornado uma das principais funções da música. O historiador Wemer vai mencionar 4 tipos de canções do Antigo Testamento que eu acho interessante. As adorações que você vai ver o tempo todo, Davi fazendo nos Salmos, música de louvor e adoração. Música de júbilo social, Gênesis 31, quando a sociedade está toda alegre. É interessante isso, pela sociedade em si. Música militar, você vai encontrar lá em Juízes 7. E canções da colheita, Números 21, entre outros, é lógico.
Nessa época a gente não tinha as métricas das canções como a gente tem hoje, então a gente não dá para replicar como eram as canções, como é hoje, a gente não dá para entender e trazer para os dias de hoje, né? A gente às vezes lê em Salmos, é assim, repete isso, agora está na estrofe, né? E tudo mais, mas a gente consegue entender que é uma canção e por ser uma canção é uma poesia e a gente pode entender o espírito da canção e qual que é a motivação que está por trás daquele texto. 6. A antropologia cultural compreende a matriz cultural em relação às ideias bíblicas, especialmente em relação às ideias de honra e desonra ou purificação no mundo antigo. Antropologia cultural é uma das coisas mais difíceis de se fazer nos dias de hoje com outra cultura, quanto mais se fazer num povo ou numa cultura que talvez já morreu ou já se foi. É super difícil, mas também a gente tem que falar aqui. Falar sobre honra na época bíblica é um conceito que a gente não sabe hoje. Hoje, quando a gente vai estudar sobre honra na cultura japonesa, já é diferente da nossa. Imagina honra no período bíblico, no período do Antigo Testamento, falar sobre comportamento urbano ou rural na cidade do Mediterrâneo, são coisas muito sofisticadas, mas que também precisa estar na nossa cabeça e no nosso radar. Bom, gente, como eu falei no começo da aula, o assunto é gigantesco e eu tentei agora aqui resumir e o mais importante, estou tentando colocar na tua cabeça algum sininho para toda vez que você vê uma palavra do contexto cultural, você correr atrás. É lógico, se você tiver um bom comentário do Antigo Testamento e um bom comentário do Novo Testamento, já ajuda bastante. O melhor, mas custa caro, é você ter um comentário para cada livro. Se você vai começar a ler Mateus, você tem um comentário de Mateus. Aí você lê Mateus junto com um comentário histórico. Isso vai ajudar bastante. A gente vai poder dar essas dicas aqui. Você pode escrever, a gente vai ter muito prazer em indicar bons comentários para vocês. O importante é eu ter colocado na tua mente o seguinte: toda vez que você for ler a Bíblia, você lembrar que tem um contexto histórico por trás e você pesquisar, às vezes, uma palavra, algum conceito que foi dito no texto, parar, refletir, pesquisar e depois voltar no texto, porque a ampliação do texto vai estar muito mais claro na tua cabeça. Nos vemos na próxima aula.